compartilhar a tela. Deixa eu só ver onde ele foi parar. Tem mais gente querendo entrar. Acho que é a Lobato. Pronto. Ok? Vamos lá. Então, nós estamos na página 20 da apostila, tá? Qualquer dúvida, a gente vai parando, vai perguntando aí, tá? Então, o que acontece, tá? No vídeo de representação geométrica de um número complexo, eu comentei aí, eu falei sobre alguns matemáticos que tiveram a brilhante ideia de pegar lá o plano cartesiano, que vocês já conhecem, e transformar em um plano complexo. Então, o que eles fizeram? A linha do eixo X, tá? Passou a ser o eixo real e a linha do Y passou a ser o eixo imaginário, tá? E desta forma, eles passaram a representar os números complexos por um ponto aqui nesse plano complexo, tá? Eles passaram a representar os números complexos nesse plano complexo. Então, um exemplo, estou no exercício 1 aqui da apostila, tá? Esse exercício 1, ele está na página 14, tá? Vou pegar um desses qualquer, vou pegar logo o primeiro da letra A. Então, o que ele faz? Esse número complexo aqui, ó, que estava escrito na forma de z igual a 2 menos 5i, ele representa utilizando esse plano complexo. O eixo do x é o que a gente transformou em eixo real. O nosso eixo real aqui, ó, é número 2, tá? Então, eu venho aqui, ó, 1, o 2 estaria aqui, certo? E ele vai grudar com o menos 5, que é do eixo imaginário. O menos 5 é do eixo y, o eixo imaginário. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, ele pega esse número complexo, que estava escrito algebricamente, e ele representa através de uma bolinha aqui, ó. A bolinha está aqui, ó, tá? Essa bolinha é chamada de afixo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Quem depois não assistiu o vídeo, fica uma sugestão aí, representação geométrica de um número complexo. Eu fiz vários desses, na página 15, inclusive, tá? E o que o exercício 1 pede e que a gente vai precisar saber, principalmente para calcular o argumento, tá? No argumento, nós precisaremos saber essa informação. Ele fala o seguinte, ó, indique o quadrante do plano complexo, então não é mais plano cartesiano, quando a gente fala de número complexo, é plano complexo, tá? Em que se encontra o afixo de cada um desses números. Então, assim como... Opa, acho que eu caí. Assim como lá no plano cartesiano você tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, lá na circunferência trigonométrica você tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, no plano complexo nós também teremos. Então, o primeiro quadrante é esse daqui, ó, que eu estou destacando na cor azul. O segundo quadrante é esse que eu estou destacando aqui. O terceiro quadrante é esse aqui de baixo. E o quarto quadrante é esse aqui de cima, tá? Quais são as características? O que nós temos? Toda vez a gente está falando de um número complexo na forma algébrica, A mais BI. O que acontece no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, o A será positivo, que é a parte real. E o imaginário também será positivo. Então, os números que estarão localizados, os afixos no primeiro quadrante, tanto a parte real quanto a parte imaginária, são positivos. No segundo quadrante, o que acontece? A parte real, que é o A, ele fica negativo, porque são esses valores aqui. Enquanto a parte imaginária permanece positivo. Então, os afixos que estiverem no segundo quadrante possuem essa característica. Os afixos que estiverem no terceiro quadrante, tanto a parte real quanto a parte imaginária
serão negativas. Então, os afixos que estiverem localizados no terceiro quadrante, a parte real e a parte imaginária serão negativas. E o quarto e último quadrante, que eu até fiz um exemplo aqui, a parte real será positiva e a parte imaginária negativa, que é até esse primeiro exemplo, ó. A parte real é 2, 2 é positivo, e a parte imaginária é -5 é negativo. Então, quando o número complexo tiver essas características, ele está localizado aí no quarto quadrante, ok? Então, o exercício 1 pede justamente isso. Ele pede assim, ó, indique o quadrante do plano cartesiano em que se encontram os afixos de cada um desses números complexos. Então, vamos lá. Me ajudem aí, por favor. A letra A, o número complexo 2 menos 5i. Ele está em que quadrante? Quarto. 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 Tudo bem. Pro, por que é quarto quadrante? Porque a parte real é positiva e a parte imaginária é negativa, ok? Isso é a característica do quarto quadrante. Letra B, quem pode me ajudar? -2 menos 5i. Que quadrante que ele está localizado? Terceiro. Isso, quem gritou aí? Terceiro. Tá? Muito bem. Então, quando a parte real e a parte imaginária forem negativas, esse afixo está localizado no terceiro quadrante. Depois, 2 mais 5i, letra C. Primeiro quadrante. Primeiro, muito bem. Qual é a característica? Tanto a parte real quanto a parte imaginária são positivas. Muito bem. E a última, -2 mais 5i. Está em que quadrante? Segundo. Quem falou tão baixinho? Segundo. Boa! Segundo quadrante. Qual é essa característica? A parte real aqui, que é o -2, é negativa, e a parte imaginária é positiva. Segundo quadrante. Gente, isso nós vamos usar quando a gente for trabalhar argumento. Então, argumento, nós vamos utilizar bastante esse conhecimento, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, de boa. De boa? Então tá bom. O próximo vídeo que eu fiz falava sobre módulo de um número complexo. Eu até dei uma fórmula, tá? O que é importante entender? Que módulo de um número complexo é uma distância, tá? Da onde até aonde. Eu vou pegar esse afixo que eu já fiz aqui na tela e vou falar sobre o módulo dele. O que seria o módulo desse afixo? É a distância dele até a origem do plano complexo. A origem do plano complexo é essa bolinha que eu estou fazendo na cor vermelha. Então, o que seria o módulo dele? É essa distância, tá? Que vai de um ponto até o outro, tá? Então, essa distância aqui que vai de um ponto até o outro, tá? Lá, quem assistiu ao vídeo, estou apagando aqui, quem assistiu ao vídeo, viu que eu fiz uma formulazinha, tá? Para quem não assistiu e quiser saber onde está, essa fórmula do módulo encontra-se na página 16 da apostila, no quadro verde. Então, ele fala assim, ó, que o módulo de um número complexo, deixa eu só pôr a página dos exercícios, que é 20, o módulo de um número complexo é igual a raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Essa é a fórmula que está fornecida para vocês na página 16, tá? Eu posso representar o módulo por essa letra grega, tá? Ou eu posso usar a ideia de módulo igual está no exercício 2, através dos dois tracinhos que a gente já viu, isso também, tá? Então, tanto faz, eu posso escrever no enunciado qual é o módulo, ou eu posso representar através desses dois tracinhos, ok? Vamos ver, então, o que o exercício 2 pede. O exercício 2 pede justamente para que vocês calculem o módulo desses números complexos aqui. Então, o módulo que ele pede na letra A, vou anotar aqui para vocês, tá? É o módulo do -2 mais 3i. Pensando na fórmula, quem é quem? A parte real, tá?
é o menos 2, é o que a gente chama de A, e o B é a parte imaginária, que aqui no caso é o 3. Então, como é que eu calculo esse módulo? Eu vou fazer raiz quadrada, né, de menos 2 elevado ao quadrado e mais 3 elevado ao quadrado. No lugar do A, substituir pelo menos 2 e no lugar do B, substituir por 3. A vantagem aqui é número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Mais 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Somando 4 com 9, dá o total de 13. Raiz de 13 não tem exata, pode deixar na forma de raiz. E o que é esse raiz de 13? É a distância do afixo até a origem do plano complexo. Alguma dúvida na letra A? Alô, alô, turminha, alguma De dúvida? boa. De boa? Isso tem na prova, tá, gente? Isso tem na prova. Vou apagar a letra A aqui. E agora vou fazer a letra B com vocês, tá? A letra B, ele quer o módulo do número complexo 1 mais 2i, tá? Só para a gente entender, quem é o nosso A lá na fórmula? É o 1. Muito bem. Quem é o nosso B? 2i. 2. O I não entra, tá? É só o número 2 que é o B. Porque o número complexo é assim, ó. A mais BI. Então, o B é o número que está antes da parte imaginária, certo? O módulo será igual a raiz de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. O módulo será igual, no lugar do A, eu vou substituir por 1, e no lugar do B, eu vou substituir por 2. O módulo é igual 1 elevado ao quadrado dá 1, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Somando 1 mais 4 dá o total de 5. Raiz de 5 não tem exata, pode deixar na forma de raiz, não tem problema nenhum. E a letra B deu raiz de 5. Tá? 5 é número primo, não tem como decompor, não tem como fazer nada. Dúvidas desse exercício? Hello? Não. Não? Então tá. Vou zerar aqui a lousa. Vou para a letra C, tá? Letra C. Módulo de menos 2, menos 2i. Só para a gente organizar as ideias aqui. Quem é o nosso A? Pessoal, quem é o A? Menos 2. Muito bem. Quem é o nosso B? Menos 2 também. Muito bem. Módulo será igual raiz. A é menos 2 elevado ao quadrado, mais o nosso B também é menos 2 elevado ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Somando 4 com 4, dá o total de 8. E essa raiz aqui, o 8, dá para decompor. Então, nunca pode deixar raiz de 8. A gente já fez isso várias vezes, né? Mas eu vou fazer novamente com vocês. Vou decompor o 8 em fatores primos. O 8 dá para dividir por 2, dá 4. Dá para dividir por 2, dá 2. Dá para dividir por 2, dá 1. Se eu escrever 2 ao cubo, não me ajuda a simplificar. Então, eu vou escrever formando parzinhos. Ficará 2 ao quadrado vezes 2. O módulo, então, será igual, em vez de colocar 8, vou colocar 2 elevado ao quadrado vezes 2. O índice da minha raiz simplifica o meu expoente. Automaticamente, esse módulo será 2 raiz de 2. Então, o módulo aqui, 2 raiz de 2. Dúvidas? Não. Não? Vou zerar aqui e vou corrigir
o último do exercício 2, tá? O último do exercício 2. O último pede o seguinte, letra D, módulo de menos 8 mais 6i. Só para organizar as ideias, quem é o nosso A? Menos Menos 8. 8. Muito bem. Quem é o nosso B? 6. Muito bem. Certinho. Módulo é igual raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Módulo é igual o A, que é menos 8 ao quadrado, mais o B é 6 elevado ao quadrado. Módulo é igual número negativo elevado a expoente par, fica positivo. 8 vezes 8 dá 64. Mais 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. O módulo, então, é igual. Somando 36 com 64 dá 100, e raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, na letra D, o módulo é... Opa, não é raiz, não. O módulo é apenas 10, tá? Isso, pessoal, será muito importante para a próxima matéria, que é o número complexo na forma trigonométrica. Vocês precisarão saber o que é o módulo e o que é o argumento, tá? Dúvidas até aqui? Não. Não? Então tá bom. Vou zerar aqui. Opa, não tô com a boa. Vou zerar aqui e vou puxar o exercício 3 para cá, tá? Vou apagar tudo, lembrando que a aula está sendo gravada, então, se precisar depois anotar. Assim que termina, eu disponibilizo o vídeo para vocês. Vou deletar aqui o 1. Vou deletar o 2. Oi. Esse é o conteúdo que está no Google Formulários? Não, no Google Formulários está o outro ainda, tá? Ah, tá. É adição, potência. Ah, tá. Não, módulo eu não pus ainda não, tá? Tá bom. Então tá bom. Olha só, o exercício 3, ele fala assim, ó. Considere, lembrando, estamos na página 20, tá, gente? A mesma página ainda, página 20. O exercício 3, ele fala assim, ó. Considere o quociente 11 menos 10i dividido por 2 menos 3i. Na letra A, ele quer que vocês calculem o módulo da divisão. Então, na letra A, primeiro eu vou efetuar a divisão para depois calcular o módulo, tá? Então, vou fazer junto com vocês aqui, tá? Olha só. 11 menos 10i dividido por 2 menos 3i. Quando eu divido, dois números complexos, o que eu tenho que fazer? Quem pode me ajudar? Oi, pessoal. Como que eu divido? Divide em cima e embaixo. Pode falar. Por quê? Por quê? Pode falar. Em cima e embaixo, por quê? Pelo conjugado do de baixo. Isso, muito bem, né? Um deu a resposta, o outro falou qual era essa resposta. Então, assim, ó, dividir dois números complexos, e isso tem lá no Google Formulários, também tem na prova, tá? Dividir dois números complexos, na verdade, é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. O que é o conjugado do de baixo? Eu troco o sinal apenas da parte imaginária, ok? E aí eu vou efetuar essas distributivas. Então eu venho lá, 11 vezes 2 vai dar 22. Depois 11 vezes 3i, mais que multiplica mais dá mais. 3 vezes 11 dá 33, e aí eu copio o i, tá? Agora, o menos 10i vai multiplicar o 2. Menos que multiplica mais dá menos. 10 vezes 2 dá 20i, tá? E por fim, menos 10i vai multiplicar o mais 3i.
mais que multiplica menos dá menos, 10 vezes 3 dá 30, e I vezes I dá I ao quadrado. Precisa tomar cuidado aqui com esse I ao quadrado, ok? Embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3i vai dar 6i, depois menos 3i, que multiplica 2, menos que multiplica mais dá menos, 3 vezes 2, 6, e eu copio i. E por fim, o menos 3 multiplica o mais 3i. Menos que multiplica mais dá menos, 3 vezes 3 dá 9, e i vezes i dá i ao quadrado. Em cima, o que eu posso organizar? Vou copiar o 22, eu tenho 33, estou devendo 20. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar 13i. Depois eu tenho 1 menos 30, que vai multiplicar i ao quadrado, né? Já comentei isso em outras aulas, mas vou reforçar. Nos números complexos, ele vale menos 1. Então, ele tem que ser substituído por menos 1. Embaixo da minha fração, eu copio 4. Um positivo e um negativo cancela, tá? Sempre tem que cancelar. Aí eu tenho o menos 9, que vai multiplicar. Também tem um i ao quadrado. O i ao quadrado nos números complexos vale menos 1. Então, vou substituir por menos 1. Em cima, 22 mais 13i, menos que multiplica menos dá mais. E embaixo, eu fico com 4, menos que multiplica menos dá mais, 4, 9 vezes 1, 9. 22 com 30 dá 52. Copio o 13i, só para deixar claro aqui, ó, eu juntei o número com o número, tá? O 30 com o 22. E embaixo eu somo 4 mais 9, 13, tá? Cheguei até aqui. Alguém acha que eu consigo simplificar esse número complexo? Sim. Sim, tudo bem. 52, se eu dividir por 13, dá exato? Sim, vai dar 4. Muito bem. 4. E 13i dividido por 13 dá? I. I. Muito bem, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiz essa divisão primeiro e cheguei no módulo de 4 mais i, ok? E agora eu preciso fazer esse módulo. A pergunta era, calcule este módulo. Então, todo esse procedimento foi para fazer a divisão, e aí eu cheguei 4 mais i. Olha só, como é que eu faço o módulo disso? Módulo é igual raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. O módulo é igual, o a aqui no caso é 4 elevado ao quadrado, mais o nosso b é 1. Então, 1 elevado ao quadrado. O módulo ficará igual, 4 vezes 4 dá 16, e 16 mais 1 vezes 1 dá 1. Assim, o módulo será raiz de 17, ok? Gostaram dessa maneira de fazer exercício? Sim. Sim, um pouco trabalhoso, né? O que vocês acharam? Mais ou menos. Agora que eu vou fazer. Opa, minha caneta, desliguei. Agora eu vou zerar, tá? Vou apagar tudo. Cheguei na resposta final. A resposta final é módulo igual a raiz de 17. Vou apagar tudo aqui, ó. E agora eu vou... Diga. Uma pergunta, o formulário tá onde? O link Não entendi. do Google Formulário. Aonde tá? O link. Tá no positivo on e no Google Sala de Aula. Pro, já liberou, tipo, já vai ser agora o terceiro simulado, mas tipo, agora vai ser no final do bimestre? Não. Como é que vai O ser? terceiro simulado é no final do bimestre, final de setembro. Certo. Tá? Entendi.
tranquilos. Gente, o Google Formulários que o Pedro falou é das atividades dessa semana. Ah, tá. Aquele que eu falei no início é do simulado do Enem. Certo? Tranquilo. Uhum. Tá bom. Ó, eu puxei a letra B agora. Olha só o que ele pede na letra B. Ele fez, olha só, ele fez diferente na letra B. Ele falou assim, ó, calcule o módulo de 11 menos 10i e depois pega essa resposta e divide pelo módulo de menos 3i. Então, ele fez diferente da A. Na A, primeiro ele fez a gente fazer a divisão e depois calcular o módulo. Na B, ele está pedindo não. Faz primeiro o módulo do de cima e depois divide pelo módulo do de baixo. Vamos experimentar a letra B, então, já que ele está pedindo aí para que a gente faça isso, tá? Então, vou fazer aqui, ó. O módulo de 11 menos 10i, né? Ele será igual. O 11 é o A, 11 quadrado, mais o menos 10 é o B. Então, menos 10 elevado ao quadrado. O módulo é igual 11 elevado ao quadrado é 11 vezes 11. Quanto é 11 vezes 11? Só para ver se vocês estão acordados. 121. Muito bem. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. E quanto que é 10 vezes 10? 100. 100. Muito bem. Somei. 121 com 100 dá o total de 221. Correto? Correto. Tá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro númerozinho. Outro númerozinho é 2 menos 3i. Vou calcular o módulo dele. O 2 é o A, então 2 elevado ao quadrado, mais o B é menos 3, então menos 3 elevado ao quadrado. O módulo é igual raiz, 2 elevado ao quadrado dá 4, mais número negativo elevado a expoente par, fica positivo. 3 vezes 3, 9. O módulo do de baixo será 4 mais 9, 13, ok? Vamos fazer o que ele pediu. Ele falou, calcule o módulo do de cima. O módulo de cima deu raiz de 221, dividido pelo módulo do de baixo, raiz de 13. Será, gente, que eu consigo simplificar isso? Será que consigo melhorar essa escrita aí? Para tirar essa raiz de baixo? Pessoal, bom dia. O que vocês acham? Alguém tem uma sugestão para eu fazer com 221? Que fatora ele, né? Boa, Fabrício, muito bem. Vamos fatorar. 221. Por que número que você quer dividir? Na verdade, para Você ia multiplicar para o raiz de 13, raiz de 13. eu ia primeiro é que eu tava pensando aqui nos números mais baixos para dividir o 221 e aí não dá certo nem o 2, nem o 3. Muito bem, não dá o 2, não dá o 3, não dá o 5, não dá o 7. Será que dá o 11? Vamos ver. Ó, o 11 também não dá exato. Será que dá o 13? Ó, o 13 deu, certo? Então, eu vou dividir por 13, ó. 13 é número primo, não tem problema nenhum. 221 dividido por 13 deu 17. E aí, 17 só vai dar para dividir por 17, porque ele é primo, e isso dá 1. Então, na verdade, o 221 é 13 vezes 17, tá? Então, vou escrever aqui, ó. 13 vezes o 17. Pergunto, se eu tenho uma multiplicação aqui no meio, eu posso abrir em duas raízes? Sim. Sim, então vai ficar raiz de 13 vezes raiz de 17, dividido por raiz de 13. Tem alguma coisa que dá para simplificar? Raiz de 13 com raiz de 13. Muito bem. Fico com a resposta raiz de 17.
Foi a mesma resposta da A? Sim. A letra C falava justamente isso. Você notou que os dois resultados anteriores são iguais? Isso é uma propriedade dos números complexos. Então, você pode primeiro dividir e depois calcular um módulo. Isso é a mesma coisa que você calcular o módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo, certo? Certo. Certo? Então, tá bom. Dúvidas no 3? Dúvida, Não. gente? Não? Então, agora eu vou apagar o 3 aqui, tá? E aí, vocês vão ter que me dizer qual modo que vocês gostaram mais. Ou a letra A, o jeito da letra A, ou o jeito da letra B, para fazer o 4. Eu fiz os dois. Você As fez duas pelos dois? letras fixas. Não, eu fiz. Eu fiz só do primeiro. Eu nem pensei em fazer da segunda forma. Eu só fiz tudo da primeira. Ah, então vamos fazer a segunda aí. Você não tem essa. Vamos ouvir as outras opiniões também. Pessoal, alguém preferiu a A ou a B? Qual a forma que vocês querem que a gente faça? Primeiro a gente divide e depois a gente calcula o módulo, ou faz o módulo de cima dividido pelo módulo do de baixo? Vamos lá, mais alguma opinião aí? Acho que o de cima pelo de baixo. É menos trabalhoso. O módulo? Uhum. Eu também gosto mais assim, Pedro, mas se outras pessoas quiserem fazer de outra forma, aí fica ao critério. Então, vamos lá, vou fazer a sugestão aqui do Pedro, né? Vou fazer o módulo do de cima, 7 mais 24i, e vou fazer o módulo do de baixo, que é menos 3 mais 4i, tá? Eu vou fazer os módulos separados. O módulo é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. O módulo aqui é igual. O a desse exercício é 7 ao quadrado, mais o b desse exercício é 24 ao quadrado. Não tem problema, podem usar a calculadora, tá? 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49, mais 24 vezes 24, não sei se alguém já fez aí, para me dar a resposta. Mas se não, a prof faz aqui. Dá 576, ok? O módulo será igual a raiz 576 mais 49 vai dar 625. O módulo, então, ficará igual. Qual que é a raiz quadrada de 625? Quem lembra? Alô, alô, galera? 25. Muito bem, 25. Então, o módulo do de cima deu 25, ok? Agora eu vou fazer o módulo do de baixo. De baixo, o A vale menos 3 ao quadrado, o B vale 4 ao quadrado. O módulo é igual. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 3 vezes 3, 9. Mais 4 elevado ao quadrado, 16. Somando 9 com 16, dá 25. A raiz de 25 é? Alô, alô? A raiz de 25 é? 5. 5. Muito bem. Agora que eu já tenho os dois módulos, é só dividir. 25 dividido por 5 será igual a 5. Ok? Ok, turminha? Hello, hello, olha o frio. Ok, Ok, prof. Tá bom.